Começa agora o nosso podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje ela, Cláudia Alencar. Um oferecimento Rancho da Mamãe, comidas caseiras, locutora Patrícia Borbosa, cabelo Luciano Fiares e maquiagem Dani Makeup. Ela, segundo o Wikipédia, de 1984 a 2012, ela soma 7 prêmios relevantes de maior notoriedade. Atriz, artista plástica, escritora, tem 8 longas, 23 peças de teatro, 32 trabalhos em televisão, inclusive a obra-prima Tieta. E por falar em Tieta, e sua luz, o Caetano fez o Brasil cantar. Todo dia é o mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol. Tem que se esconder no escuro quem na luz se banha, por debaixo do lençol. Nessa terra a dor é grande, a ambição é pequena. Carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena, é o que serve de farol. Existe alguém em nós, em muito dentre nós esse alguém, que brilha mais do que milhões de sóis, e o que mais a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você e em mim, que grita para quem quiser ouvir, quando canta assim. Cláudia, quem é o alguém, o eu dentre nós, que existe na Cláudia Alencar? Isso a gente vai descobrir falando, né? Que é a maneira que a gente tem de fazer. Eu não vou falar isso numa frase para você. Ô, Cláudia, ao longo você tem 70 anos, o que você não se limitaria, mas o que existe entre Por que que você você põe a minha idade em primeiro lugar? o que Isso é um existe entre etarismo, isso já é um racismo, isso já é uma homofobia com a idade. Não, É, Cláudia, não é, porque a entrevistada está sendo você. Quando eu falo sim. do consciente coletivo que participa você e o outro, o que existe entre você e o outro que faz parte nesse novo consciente coletivo, nessa nova consciência, nessa evolução de consciências que a gente está vindo nesse ao longo de eras? Quando eu citei a idade, eu cito ao longo de eras que você passou e que a gente muda todo o tempo, né? Hoje está com o espírito Zagast, esse espírito do Aeon, esse consciente coletivo, ele faz a gente mudar de eras muito rápido. E o que existe entre você e que nessa conversação dessa nova era? E que existe entre mim e essa o quê? E essa nova era? Como você conversa com essa nova era? Sempre Essa foi. nova Tá, eu vou falar como eu converso, porque sempre na minha vida existiram novas eras, né? Eu sim. passei dos 10 anos aos 20 anos, eu entrei numa nova era. Eu passei dos 20 aos 30 anos, entrei numa outra era. E dos 30 anos mesmo, já existia uma outra era, já teve golpe militar, enfim. Então, a gente sempre passa por eras. Essa não é mais a única era que eu vou passar na minha vida. Eu vou passar por outras muito mais, não sei como. Mas eu passo sempre. O que existe é o seguinte, que é uma coisa que a gente não deve esquecer, que a alegria está dentro de nós. Ela não mora fora de nós. Independente do que estiver a vida, independente, você aceita. Aceita porque tem que aceitar, cara. Porque você é de dia, você vai querer, eu quero que seja noite. Eu quero que seja noite. Não, vai ser de dia. A natureza assim quer. Então, a alegria, estar e usufruir exatamente o que a natureza nos dá. Eu tenho um verso que chama: ansiedade é falta de delicadeza com o andar da natureza. Ô, Ansiedade é falta de delicadeza com o andar da natureza. Então, ô, vamos Cláudia, ser naturais. Cláudia, com essa delicadeza que você tem, uma carreira bem consolidada, um nome de respeito no meio teatral, as pessoas te respeitam. Você é uma das poucas atrizes que tem não só uma formação de televisão, mas de teatro, né? Você aprendeu muito na televisão, mas sobretudo você é muito respaldada no teatro. E a sua vida também, a sua carreira não é uma carreira que é uma coisa efêmera, ela se consolidou, ela se cristalizou. Uhum. Existem muitas histórias, muitos folclores de outras pessoas. No nosso meio existem muitas conversas, muitas ideias que se cristalizaram e nem sempre são verdades, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem oportunidade nem para poder retribuir. Você acha que tem algum mito ou algum folclore que se cristalizou sobre a sua persona? Como atriz ou como um ser humano individual?
Como ser humano, as pessoas gostam muito de mim. Me acham engraçada, gostam de conversar comigo, acham muito bom. Então, como ser humano, eu sei que eu tenho uma persona que me agrada e agrada aos outros. Como personagem, eu não sei se eu fiquei estigmatizada por algum rótulo, mas eu sei que já me falam, não, você faz sempre a rica, você faz sempre a... Eu falei, é verdade. Me deram as pobres quando eu estava de início de carreira, que ninguém sabia quem eu era. Eu era uma morena, de cabelo moreno, então, ou seja, pobre, né? Não era loirinha do Castelo, não era Bruna Lombardi. Eu era morena, a morena da terra. Eu já fiz uma novela de Sem Sapato, porque eu fiz toda descalço o tempo todo, porque isso dava para mim aterrar no chão. Cláudio, você fez grandes personagens onde a sua beleza era sempre a que estava em voga, né? A tônica, a sua sensualidade, muita volúpia. E olha que eu peguei poucos personagens assim, mas para mim eu cresci, minha infância eu cresci com você na tela, vendo que mulher bonita, que mulher sensual. Eu não sabia às vezes verbalizar o que era sensualidade para uma criança, né? Mas fica muito nítida a sua beleza e um erotismo. Você acha que isso te estigmatizou? Ou seja, de alguma forma te rotulou? Ah, com certeza, com certeza. E não só me rotulou, mas como também eu me aprisionei em cima dessas. Porque é o seguinte, aos 40 anos eu resolvi mudar tudo. Eu resolvi falar, gente, eu vou fazer 40 anos, vou entrar no Zenta. Caraca, 200 eu não vou sair até, será que eu chego aos 100? Então, pá, me deu um chactipá na minha cabeça, eu mudei tudo, parei de fumar, eu fumava, normalmente, um ministro, uma caixa de ministro, parei de fumar 7 dias antes do meu aniversário. Do nada. Porque eu falei, eu mando na minha carruagem, não é o criado e não são nem os cavalos. A carruagem que é meu corpo tem que ficar linda sempre, não pode vergar entre as emoções dos cavalos ou entre o ego do criado. Não, quem manda no criado e nos cavalos sou eu. Eu sou a dona, a alma. Então, ali, por isso que eu disse que a alegria está dentro da gente e não está fora. Tudo é dentro de nós, né? Cláudia, dentro de nós e dessas muitas Cláudias que foram impressas no audiovisual, no teatro e todo ao longo que eu citei aqui, você foi. A gente falou que você de alguma forma te rotulou, mas você é uma mulher, você é canceriana. Você é uma mulher Sou muito canceriana. sensível, você é igual a mim, você é uma mulher muito sensível, muito sensorial e tal. É, você Você, em algum momento, ficou preocupada com seus filhos, com seus netos, de olharem para trás e ver a imagem, pô, minha avó foi uma gostosona dos anos 80, que todo mundo queria ela, um sex symbol. Você teve muita. Porque o canceriano, a gente é muito preocupado com família, né? Com imagem, comida, Não, a não, casa. nunca me passou isso pela cabeça. Jamais me passou isso pela cabeça. Porque eu criei meus filhos de uma forma muito liberal, muito orgânica, muito de verdade. Então, eles jamais teriam vergonha do que a mãe foi, do que a mãe representou, ou da Playboy que eu fiz. Não, jamais. Onde esses personagens te influenciaram, Cláudio? Porque, de alguma forma, eles ficam pra gente, a gente carrega pro resto da vida, né? Essa entidade que está com a gente presente e que, de alguma forma, alterou as nossas configurações, ela fica presente na gente durante um tempo, né? Você ativa elas em algum momento. Uma vez, Regina Duarte falou para a própria Bruna Lombardi, que você citou, que de vez em quando ela via uma porcina, uma viúva porcina no meio dela, andando pela casa. E você, Cláudia, você te influenciou a que ponto que você tem consciência disso, de alguns personagens que você fez tão bem? Não, eles me influenciam enquanto eu estou com eles. Enquanto eu estou com eles. Se eu não estou com eles, eles não me influenciam. Por exemplo, quando eu fazia a patativa na roda de fogo, então eu tinha os decotes assim, que nem eu tenho agora, mas só que eram de algodão, e tinha uma saia rodada. Eu que fiz o figurino. Falei, eu quero ser uma cigana. Minha senhora. Eu quero ser.
E eu fazia essa menina que vinha do subúrbio de Madureira. Imagina, eu vim de São Paulo, fui no subúrbio de Madureira aprender como é que eram aquelas mulheres. E aí, a, e aí o que aconteceu é que a gente fez muito sucesso mesmo. O tabaco e as três namoradas. E, a, e aí eu conheci um rapaz de São Paulo, que sou de São Paulo, amigo de um amigo, tá falando comigo, não, vamos se encontrar em São Paulo, vamos. Aí me mandou um helicóptero, fui do Rio para São Paulo, aí fui encontrar com ele, que a gente não se conhecia só por telefone. Aí quando ele me viu, ele falou assim, mas você se veste igual a Patativa? Você acredita? Cláudia, e qual o seu fio condutor? Porque a gente precisa, você citou uma vez na sua live aqui que eu cruzei sobre Antunes Filho, que foi meu vizinho, amado, amava, amo de Olha, paixão. Então, olha. e ele é um cara que ele sempre falou muito sobre o nosso a consciência, nosso inconsciente, né? Essa técnica tão espiritual que ele tenta fazer com que o ator acesse. E você teve a oportunidade de ser íntima dele. Qual é o seu fio condutor do divino, da arte, desse santo, desse Cristo que você se conecta nele e você fez tão bem? Porque quando eu falo para ressaltar aqui, porque a gente tem escolas maravilhosas como a do Wolf Maia, a gente tem o Macunaíma, tem, enfim, várias, que dá muita técnica, tem muito a beleza, tem tudo aquilo que às vezes, compra, é muito comercial, né? Ou seja, as pessoas já estão vindo próprio para o produto do audiovisual. Só que quando a gente fala de uma intuição artística, né? De pessoas, de personagens que vão ficar para sempre na nossa. Você está impressa no consciente coletivo, Cláudia. Pode passar, né? Você está impressa. Não adianta você fugir nem esconder. Você tem que. Não adianta, você está impressa na memória do ser humano. E como é que é esse seu filme condutor da arte do divino? Qual é esse seu santo? Seu mediador, né? Não, entendi. No início eu estava entendendo, eu tinha a resposta certa para você. Agora, essa minha conexão vem de uma coisa, vem de muita disciplina. Não adianta você alcançar o nirvana sem você ficar disciplinado na sua comida, no seu exercício, na sua alma, no seu corpo, no seu espírito, na sua mente. Você precisa se disciplinar, que nem uma bailarina. A bailarina só põe o pé aqui porque todo dia ela está lá. Todo dia ela está lá. Todo dia ela está lá. Então, é isso que faz a gente ser melhor que tudo. É todo dia ter disciplina e fazer o que é para se fazer. Aí você se encontra no estado de nirvana, no estado de acessar o inconsciente. Porque você É, sempre vive nessa frequência. nós artistas, a gente vive de permuta, você sabe muito bem, né? Essa troca, essa barganha. Quando você foi contratada, você tem parcerias, sempre é convidada pela Record, uma empresa que fala muito de religiosidade, de certo nível, eu posso falar aqui, como eu não tenho problema nenhum de falar da barganha da fé das pessoas, como você lida em fazer parte de um audiovisual desse produto que é a televisão, de programar uma consciência, né? E quando usam a fé, a religiosidade das pessoas, como é que você vê isso? Você teve algum momento na sua vida que você tendo consciência de que o audiovisual ele Não, influencia pessoas? não. Eu acho que isso daí eles estão usando as ferramentas que estão nas mãos de todos, de todos. Qualquer um poderia fazer isso. Usar essa ferramenta, a esquerda podia fazer isso, o PSOL podia fazer isso, qualquer partido ou a Igreja Católica podia fazer isso, enfim, qualquer igreja podia fazer isso. Qualquer partido poderia fazer isso. Então, o mercado dá essa opção. Agora, trabalhar ou não nesse mercado não é uma questão de opção, é uma questão de
necessidade. Então, as Cláudia, pessoas sabem que quem trabalha lá não está vinculado à ideologia da emissora. ô, Está Cláudia, lá para você, trabalhar. claro, a gente precisa pagar as contas. E quando você teve consciência de que a televisão, que os meios de comunicação, de que a gente vive numa sociedade escravos de mão livres, eu posso dizer assim, onde as pessoas influenciam sobre outras. A gente fala muito hoje agora de influencer, né? Os celebrities, as pessoas que influenciam. E, bom, os BBBs estão aí, os realities estão aí falando uma nova mudança na consciência das pessoas. Quando você teve consciência que é isso e que você precisa desse meio para poder expressar sua arte, do Isso audiovisual. o audiovisual é quando eu abri os olhos e vi que eu estava numa nova era. E que, na verdade, o mundo tinha mudado, ainda mais com essa pandemia, acelerou essa mudança ficou acelerada, então todo mundo se voltou para a internet, coisas que se faziam frivolamente, agora se fazem de uma maneira séria, profissional, e agora eu tenho o meu canal e você tem o seu. Então a gente não precisa do canal do outro. E você gosta disso? Eu gosto, claro que eu gosto. Você é dona de si, você é dona Você de é a seu empresa. reinado, você é Você é a dona de própria seu empresa, né, reinado. Cláudia? É, a nossa empresa, eu sou um produto, eu sou um produto, eu sou uma empresa, eu sou o chocolate da minha empresa. O chocolate, o que foi solicitado na indústria audiovisual que você não fez? O que foi uma proposta capciosa que você achou que até ali você não vai? Onde a sua ideologia, onde a sua verdade, onde o seu eu verdadeiro clamou, gritou e você falou assim, não, calma aí, eu sou uma artista e tem certos limites que, porque é uma linha muito tênue, né, de a gente Não, poder caminhar. escuta, não, não. Na minha arte nunca me aconteceu esse tipo de empecilho, esse tipo de abismo. Na minha arte nunca aconteceu em nem no cinema, no teatro ou na televisão. Aconteceu na vida. Na vida aconteceu, com os namorados e tudo mais, chegaram, quiseram, eu falei, não, isso eu não faço porque não está de acordo comigo. Então, mas na arte não. Então eu vejo que eu tive sorte. Cláudia, sorte mesmo. Cláudia, além de linda, você tem uma pessoa de muitas amizades. Você tem muito bem querida, as pessoas em geral falam muito bem de você. Obrigada. As suas relações, em algum momento, as relações no meio artístico foi um pouco tóxica para você? Sabe quando é tóxico? É quando você tem que ir para aquela festa, quando você tem que ir para aquela inauguração, quando você tem que. Porque chega uma hora, agora eu não tenho nada, ninguém me convida para nada, ninguém está se aglomerando, ninguém está fazendo nada. Mas existem aqueles momentos que você tem que ir porque tem que ir profissionalmente. Então isso não chega a ser tóxico, mas chega a ser uma maneira de você estar lidando com a carreira, né? Além disso, desse show business, o que foi tóxico para você, Cláudia? Uma mulher que tão bem respeitada, o que você em algum momento você não se perdeu, mas te colocou em dúvida a sua identidade? A gente tem um sistema que ele mexe muito na nossa identidade, de quem você é, o seu propósito, aonde você quer chegar, né? E nesse caminho, nesse processo que é a vida, que é o próprio Deus em nós, ele escreve, né, o vulgo escreve certo por linhas tortas, enfim, ele escreve a nossa vida, né? E o que foi tóxico na sua vida que você poderia abrir de uma forma intimista e que você se regenerou? Porque o ser humano vem se regenerando todo o tempo nessa Então, eu vida, vou te nessa dizer o que foi toxicidade. tóxico para mim. Aos Por 22 favor. anos, em plena época da ditadura, eu fui presa. Eu fazia teatro de denúncia das torturas da ditadura por todo São Paulo, para a Universidade de São Paulo, para todas as praças de São Paulo. A gente tinha um grupo de teatro que ensaiava na minha casa. Dava aula de teatro nessa época, para colégio, para fundamental e para ensino médio.
Aí eles foram me buscar no colégio, de tarde, que eu estava tendo aula, a reunião de professores, para me levar presa. Fiquei 20 dias presa e eu tinha que ficar lá para denunciar os meus colegas, como eu fui denunciada, de quem era. E eu tinha 3 torturadores, um que era bonzinho, um que era mais ou menos, outro que me botava no pau de arara. Sabe o que é pau de arara? Eu, com 22 anos, fiquei no pau de arara levando choque. Eu não sabia nem mais o que confessar. Eu não sabia nem mais o que dizer. Eu só sabia que eu não podia dizer nada. Ô, Você Cláudia, está buscando coisas assim. Eu quase morri nos porões da ditadura. o Cláudio Tovar, ele passou por isso e ele foi pressionado junto com o Dizzy Croquettes, me confessou aqui na live, me contou alguns detalhes do que ele passou. Você acha que essa nova geração, que é a minha geração, ela passaria por outro tipo de ditadura ou a gente já vive um tipo de ditadura velada? Bom, com certeza a gente vive uma ditadura velada. Mas não vivemos ainda numa ditadura porque temos Constituição. Hoje foi aprovado uma PEC que estaria dando uma habilidade para os deputados não serem mais presos, né? Eu E a gente, sei. então, o que que Cláudia, uma mulher que viu vários governos, que viu o impeachment, eu nasci na época que o Collor roubou o dinheiro da minha família, que era dinheiro de nordestino, suado, que precisava só comprar sua terra, entende? E você viu várias coisas. O que que você vê hoje, sem partidarismo, sem polarização, mas como você vê hoje esse partidarismo extremado, essa caretice hipócrita que a gente vive hoje na nossa sociedade hoje, usando a fé novamente, desde sempre, mas de uma nova roupagem. Como você vê isso? A fé numa nova roupagem. É, porque hoje a Então, gente eu está não vendo. gostaria de discutir o que a gente está vivendo politicamente, porque é um processo ah, que me dá medo. Em Por primeiro quê? lugar, me dá medo. Então, eu já passei por uma, me salvei da cela política, escapei da overdose, da AIDS, da SIDA. Mero acaso não tive jovem morte nessa vida. Para quê? Por quê? Para viver hoje aqui nessas águas prometidas por você. Ô, Cláudia, a religião é o grande mal, ela é a grande imputação da culpa, através do sexo, do orgasmo, sobretudo para a mulher. Ou seja, com o mito da culpa de Eva e não da consciência. Você cresceu com alguma culpa? Você cresceu com culpa do seu orgasmo? Você, da sua sensualidade? Você, em algum momento, você falava, ai meu Deus, eu sou bonita, sou gostosa. Como eu vou entrar naquele lugar se tem aquele bando de homem me olhando? Você cresceu muito imputado com isso? Desculpa, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Não, eu tinha uma maneira boa. Eu tinha um namorado do ginásio, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, meu primeiro namorado. E aí a gente ia para o baile e encontrava um homem lindo. O que, que eu fazia? Terminava com o Irata. Não, Irata a gente não pode continuar namorando, né? E ia dançar com o lindo, que eu achava lindo. E ficava só lá dançando com ele e pronto. Aí na escola, depois as meninas falavam, o Irata quer voltar a namorar com você. Ah, tá bom, então vamos voltar. Aí a gente voltava. Então, para mim, sempre, eu gostei se fala tudo de linda, mas eu também aprecio a beleza em todos os cantos. Beleza, seja ela qual for, não definida por padrões, em absoluto, mas definida por energia, em absoluto. Hoje, nessa geração, o que que é bonito? Um Ah, nessa artista que é geração, bonito e é exótico e que é repreensível, que as pessoas não veem beleza, por exemplo. a música agora é uma coisa horrorosa, né? A música agora que se faz, não se faz música, não tem o que se fazer de música. Realmente, a literatura também se foi. Os grandes, Jorge Amado, Rui Castro,
todos esses grandes escritores que a gente tinha, assim, espolcando, o próprio Gabeira, não temos mais. Acabou tudo isso. Eu Você não, tem um... a cultura também, a cultura, ela, em vez de ser uma cultura revolucionária, como foi na época da ditadura, ela se acovardou. Então a gente fica sem. Bom, duas peças já foram censuradas, né? Uma do Dias Gomes, que é o Santo Inquérito. Agora eu lembrei, caraca, outro dia falei disso, esqueci o nome. Santo Inquérito, e outra de um outro grupo de teatro que ninguém sabe, que eu não sei qual é o nome, e eles não disseram nem que nem porquê, simplesmente censuraram. Quer dizer, a gente não pode ser contrário a eles. A gente tem que ficar pianinho. Pô, e a vacina? Não tem, a gente não tinha que estar na rua dizendo, pelo amor de Deus, ou no WhatsApp dizendo, vamos assinar isso? Cláudia, foi essa pergunta que eu quis que você chegasse, era nessa resposta. O que que você acha que encaretou com tantas influências dessas religiões, com tantas influências políticas, que só mudou uma nova roupagem? O que que foi erro dessa geração Coca-Cola que Ah, questionou, brigou, fez e depois se encaretou de uma forma absurda? Eu falo isso porque meus pais eram geração Coca-Cola, revolucionário em Brasília, entende? E aí, o que que aconteceu? Eles encaretaram. O que se não, tornou o quê? Negacionista? O que que eu aconteceu? não, eu não sei o que é, porque a gente era Woodstock, Paz e Amor, era John Lennon, era revolucionários, éramos feministas, éramos. Porra, eu ia de saia comprida da aula, até que me proibiram de saia comprida da aula, só podia de saia curta, saia até o joelho. Saia Opa! comprida não podia ser, porque era muito hippie. Olha, isso na época eu tinha 20 anos. Na época era foda. Você tinha que se vestir de acordo com eles, para você ver como o movimento era forte. Agora, se transformou nisso, não consigo te dizer por que nem como se transformou nisso. Porque nós educamos nossos filhos, né? Mas os filhos estão muito bem educados, mas estão dentro do sistema. Eles estão fora do sistema, eles têm uma visão perfeita e lúcida do sistema, mas como eu, vive do sistema. O Eu Clodovil acho falava que não tem que como você. O Clodovil falava que não tem como você. Você pode estar no sistema, mas você não precisa fazer parte do sistema, né? Mas não tem como a gente fugir do sistema, né? Existem todos os sistemas. Você não pode concordar com ele e tem que seguir na contramão. Mas dentro desse cenário que está tão horroroso hoje com essa PEC, não tem como eu não falar nessa live. Eu até você me desculpa, viu, Cláudia? Eu tenho que retratar no nosso podcast aqui essa live, essa PEC que é horrorosa, que dá plenos poderes, que negam todo o fato que eles podem fazer, e o auxílio emergencial está sendo até hoje 2 meses aí negado para as pessoas. Você, dentro desse panorama que a gente vê ao longo da sua vida, você subiu em palanques por candidatos? Ou seja, você ainda vai subir para alguém, vai pleitear por alguém? nunca subi em palanque para candidato nenhum na minha vida. Nunca, Ah, nunca, nunca. Assim, de consciência bem livre e forte. Nunca tive que me arrepender de nada. Mas subi em palanque como Epifânia, que se tornou prefeita e salvou os jangadeiros e acabou com os corruptos da cidade. Você não tem noção como eu me identifiquei com essa mulher e eu purguei o meu lado político por ela. Foi uma purgação, foi assim uma terapia. Isso é bom como atriz a gente fazer isso. Porque aí eu fui e acabei com todos e matei todos e salvei a cidade e tudo ficou em paz. E Cláudia, depois disso foi muito bom. sintetizando então o que você falou, você acha que o artista ele precisa usar a sua expressão, a sua manifestação através das suas obras para despertar as consciências e não poder assumir lados polarizados, que nem a gente viu dos nossos amigos artistas nessa última eleição, né? Que assumiu lados sem julgamento, tá? Cada um tem a sua consciência.
assumir os seus lados de direita ou de esquerda. Você acha que o artista ele precisa só usar a sua arte para poder ativar e passar a mensagem? É isso, então, no caso, né? Em Não, outras palavras. eu acho que o artista tem que passar a mensagem certa, Ou seja, se certa. posicionar isso Se abertamente? posicionar abertamente, mas no caminho certo. E eu sei qual é esse caminho certo, mas não vou dizer qual é esse caminho certo aqui. Como não? Agora eu que te pergunto, na lente da verdade, Cláudia, qual é a verdade para você? Qual é o caminho certo? O que é Isso aí certo para saiu você? do Clodovil, né? Lente da Verdade. Exatamente. Lente da Verdade é Clodovil. O que que é na lente da verdade para você? O que que é certo? O que é certo é a gente pensar no povo. O que é certo é a gente realmente esquecer do bolso da gente e pensar no povo e ser feliz, dando um governo para o povo, dando educação, dando saúde, que aquele médico de periferia atenda a pessoa como uma pessoa singular, não como mais uma pessoa na fila, que atende de qualquer jeito. Atende maravilhosamente bem. Que as professoras ensinem, que o nosso país progrida de baixo para cima. É isso que eu queria que acontecesse, com pessoas que estejam no governo pensando em mim, em você, em todos nós. Quando eu vou para a academia e vejo as pessoas malhando sem máscara, malhando aqui, com o nariz de fora, eu falo, como assim? Acho que nariz não respira? Acho que nariz não transmite? Então, eu vou lá e sou a pentelha que falo, dá licença. Será que você podia botar a sua máscara aqui dentro? Imagina que pentelha. Mas eu penso no outro. O outro não pensa na gente. Pensa só em si. Então, eu quero um governo assim, que pense no outro. Cláudia, para a gente finalizar essa delícia que é conversar com você, porque eu sei que você tem um tempo aí agora, já tem que entrar agora nessa outra live, eu vou reformular a primeira pergunta que talvez você não levou numa boa. Você, como um sex symbol, que nem eu já falei aqui, reforcei várias vezes, como você lida com o envelhecimento? Envelhecer te assusta? Porra, pra caramba! Mas em que Claro! momento? Mas, Cláudia, quando foi? Foi o quê? Dos 39 para os 40? Foi o quê? Dos 29 para os... Não, dos Eu vou 40 que fazer... eu falei, dos 40 em diante. Aí eu larguei de fumar e comecei a ter uma alimentação maravilhosa, comecei a ler sobre saúde, cabala, fumei tarô, Espiritualizou. espiritualizei, fiz ginástica, fui, porra, eu fiz minha vida assim, regrada. Trrr, exatamente assim. Tanto que eu engordei 1 quilo agora, quase 2 quilos na pandemia. Falei para minha filha, a Cristal falou: Ah, mãe, para com isso, vai. Eu falei, pô, para com isso. Falei, cara, engordei quase 2 quilos. Não é para engordar. Alguma Mas tá coisa está uma errada. gata. Não, Oh, alguma coisa está errada por causa de saúde. Por causa de saúde. Então, envelhecer é uma coisa assim que você vai perdendo como você veio ao mundo. Você veio ao mundo sem dente, escutando mal, sem poder falar, não entendendo enxergando ninguém, pouco. não entendendo ninguém, enxergando pouco. Quer dizer, tudo que você vai ficar quando ficar velhinho. Pô, dá medo isso, né? Cláudia, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com você. Eu tenho certeza que através dessa sua consciência e essa fusão que acontece entre a minha consciência e a do outro, muitas pessoas que estão nos escutando agora, que vai ficar escutando para a eternidade, vão ativar suas consciências aí. Gente, acompanhe essa e outras entrevistas de artistas no podcast Ah, sabe o que Momento. eu queria falar? Pode Posso falar. falar? Eu vou Claro. fazer um curso de teatro online. Pela primeira vez, eu vou fazer eu dou um workshop de teatro baseado nas técnicas de Ariane Minuschini e Peter Brook. Aí porque participei com eles das oficinas de teatro, e tem uma oficina de teatro em que eu ensino a interpretar.
E no segundo dia, a gente faz um vídeo das pessoas interpretando e eu vou dirigir. E aí no Rio de Então, Janeiro mesmo, Cláudia? é aqui, olha. Eu tenho aqui, vou dar para você ver. Você dá para você deixar aqui, ó. Tá vendo? Ah, Ser sim. ator sem clichê. E como é que faz para a pessoa se inscrever nessa plataforma? Para se inscrever com você, para ter acesso a você, Cláudia? Eu vou dar o telefone. Vou dar o Pode falar. telefone, que é 11. Você anota aí? Claro. 11 11 9923 9923 927 927 36. E aí é fácil, já entra em contato com você e já pode estar agendando para começar o início das aulas, né, Cláudia? São 2 dias, que vai ser de 13 e 14 de março, segunda semana de março, final de semana. Agenda nesse número, que é a agência lá de São Paulo, que eu trabalho, e que é R$ 250, já vou dizendo. Os módicos, R$ 250. Realmente é um workshop do dia todo. E o ator, qualquer um precisa treinar, sempre treinar, sempre se exercitar, que nem a bailarina. E nós, como atores, a gente não tem como se exercitar, porque a gente precisa do outro para se exercitar, para fazer o diálogo. Então, é necessário fazer oficinas, fazer workshops. Eu acabei de fazer agora o meu curso de pós-graduação em doutorado na Cal. Eu não paro de Opa! estudar. Estou fazendo um curso de roteiro com a Graça Mota, que nós vamos tentar vender para a Netflix. Então, estou aprendendo a fazer roteiro agora. Aí também tem uma outra novidade que nem vou contar. Conta, Então, as Cláudia, como coisas não? estão. Não, não posso contar, não, não posso contar. Deixa firmar a pé para eu contar. E tem meu Instagram, que eu estou com a assessoria do Instagram, assim, super straight. A gente está fazendo uma coisa muito profissionalmente, que é parte do meu trabalho online, né? Ah, então você interage com o pessoal que também está fazendo, que faz o curso com você, é isso? Também. Ah, opa, isso é muito Também. bom. Isso é muito bom. Cláudia, muito obrigada. Eu tenho certeza, gente, é uma oportunidade estar fazendo com uma das mulheres que eu cresci, que está impressa na consciência de todo mundo, aprender com essa atriz que tem a humildade ímpar de poder falar que ainda tem, o ator tá, sempre tem que aprender. Eu sempre ouvi no meu curso de teatro que a gente não se formava um ator, mas que a gente seria o ator ao longo da vida, nessa vida que é o palco, nesse É, palco que é, né, nessa matrix que a gente vive e que a gente está aqui representando e sendo naturalmente. É uma oportunidade para que a Cláudia Alencar, além de eu ser muito fã, é uma das grandes atrizes aí, que a gente tem o obrigada. prazer ainda de ver ela todo dia em todas as emissoras, porque agora abriu tudo, né? Ela tá na Globo, tá na Record, tá na Globo, tá na Record, e eu acho isso lindo. E eu acho isso É lindo. verdade. Cláudia, É verdade. muito obrigado. Continue essa mulher linda que você é, esse espetáculo de beleza que eu sou muito seu Eita, lá, fã. lá. Uma canceriana que faz o jus de ser uma canceriana do poder, porque o pessoal fala que a gente é canceriana, a gente é meio Amélia, a gente não é Amélia. Não é a média. E a gente não é. Gente, acompanhe essas e outras entrevistas de artistas no podcast Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando você a ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão. Você também é um artista. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, todas as quintas-feiras, ao vivo às 19 horas no Instagram Bruno Finazzi. Um beijo, Cláudia. Beijo, gente. Tchau. Tchau.